Muito bem, estamos aqui na Rádio Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM, também no YouTube, youtube.com/Jovem Pan Blumenau, você nos ouvindo e nos vendo, acompanhando na melhor rádio de Blumenau e do Vale do Itajaí. E esse é mais um episódio do Conecta Pan. E hoje nós convidamos Marcos Calvelage para falar uma história incrível de descoberta, superação e referência. Você sabe o que é uma vodka, você sabe o que é um gin, você sabe da onde surgiu este tipo de bebida que é a vodka, que é o gin, como ele é produzido no mundo, como ele é produzido no Brasil e aqui em Santa Catarina? É uma história de superação, uma história de mostrar que é possível fazer com qualidade aqui e não só ter referência de fora, mas principalmente quando a gente traz esses assuntos aqui para o Conecta Pan, é mostrar o que a gente tem na nossa região de bom, de qualidade, de referência para mostrar para o Brasil e para o mundo. Então, Marcos Calvelage é o nosso convidado de hoje, ele que é sócio fundador da Calvelage, que é uma destilaria aqui de Blumenau, que faz sucesso e é reconhecida internacionalmente. Seja bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan Blumenau. Obrigado. Marcos, uma pergunta inicial para entender o seguinte: quando é que surgiu a Calvelage na ideia, na concepção, no coração, no pensamento de vocês de criar? Blumenau tem uma característica de cervejas que foi resgatada ali nos anos 2000, de uma história desde a sua fundação, teve um lapso. E aí quando as pessoas fazem uma associação de Blumenau, logo pensa Oktoberfest, Festival da Cerveja, as marcas de cervejarias que nós temos aqui, e há algum tempo a gente também começou a ver a parte da Calvelage. E aí a gente pergunta a nossa primeira abertura aí, como é que surgiu essa ideia? Então, nós não temos, nenhum dos sócios tem preconceito com nenhum tipo de bebida, tá? Nós gostamos de bebidas. Mas a gente tem uma preferência, sempre teve os sócios pelos destilados, né? A gente sempre gostou de destilados e principalmente de vodka. Só que a gente tinha um problema na vodka. A gente sentia uma falta de qualidade enorme nas vodkas nacionais. E aí a gente acabava sempre parando nas importadas. Porque as importadas, por N motivos, né, de percepção de qualidade, de sabor, de apresentação, tudo acabava levando a gente para tomar importadas, que são muito mais caras, evidentemente, mas que a qualidade justificava. E a gente começou lá no início dos anos 2000 como é que eu vou dizer assim, ficar alimentando um sentimento de, podia ter podíamos ter uma qualidade melhor nas bebidas nacionais. E a gente começou naquela época a ver também esse movimento das cervejarias e de alguns vinhos também que começaram a ganhar qualidade no Brasil. E a gente disse, mas vamos começar a estudar esse mundo aí, vamos começar a ver como é que funciona. E aí, claro, quando tu começa a te interessar, tu começa a buscar informação, começa a fazer cursos, começa a aprender o que são os parâmetros de qualidade, o que define uma boa bebida. Que eu acho que é aí que está o começo, né? Você tem que começar a entender o mundo que você está ali. E nesse momento isso começou a virar um hobby. Lá em 2007, eu acabei um MBA em gestão. Uhum. E desse MBA acabou saindo uma formatação. Nós fizemos um plano de negócios imaginando um destilado. E se mostrou uma coisa viável. Né? Quando a gente entendeu que poderia ser uma coisa viável, a gente começou a aprofundar esses estudos, lá em 2007. E aí realmente começa a fazer curso mais intenso, começa aí, né? Quase todos os nossos finais de semana, meu e do Maurício, que é um dos sócios, né? O Maurício Calvelage. Praticamente todo final de semana a gente passava na casa do meu pai e da minha mãe, que eles têm uma área grande lá, e a gente criou uma mini destilaria lá dentro. Então, fazia a fermentação de tudo que vocês imaginarem que seja possível de fermentar, né? Que, por exemplo, vodka pode ser uma curiosidade, né? Uhum. Vodka pode ser produzida por qualquer coisa que tenha açúcar ou amido fermentável. Sim. Então,
Cana-de-açúcar pode fazer vodka? Pode. Tem várias marcas nacionais que são de cana-de-açúcar. Pode ser de grãos, né? Cereais? Sim, qualquer cereal pode se transformar em vodka. Tubérculos? Claro, batata, né? Tem várias vodkas de batata. Então, não sei se posso falar a marca. Pode, né? pode. Stolichnaya russa é de batata. Pega a Grey Goose francesa é de trigo. Tem uma japonesa que é de arroz. Tem a Titus americana é de milho. Então, normalmente ela é produzida com o amido ou o açúcar que é abundante naquela região. A questão do tubérculo, como eu falasse, batata, arroz, isso dá uma diferença na vodka? Tem alguma vodka que, nossa, a melhor é sempre feita com batata, ou não, assim, numa percepção geral, assim? Sim, há uma tendência das vodkas melhores serem de cereais. De cereais. Na escala, né? Na segunda escala as de tubérculo e em último lugar as de cana-de-açúcar. Perfeito. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma vodka feita de cana de excelente qualidade, uma vodka feita de batata de excelente qualidade. Uhum. Né? Mas a tendência é essa. Então, ali, só para... Desculpa descontextualizar, né? Mas só para voltar. Então, a gente começou a fazer testes, e claro, milhares eu acho que a gente testou. Claro, sempre tentando usar matéria-prima daqui, né? Da nossa região, ou que tenham disponíveis próximo da gente. E nesse processo, a gente começou a ter alguns resultados interessantes. Né? Começou, poxa, aqui saiu um destilado bem interessante. Aqui saiu outro, opa, esse aqui melhorou mais ainda. E vai ajustando tanto matéria-prima como processos. Então a gente foi mudando o destilado. A gente tinha destiladores pequenininhos, né, de escala. A gente foi alterando esses equipamentos, mudando coluna, mudando forma de ferver o processo, né, de ferver a panela. E aí foi caminhando, e daqui a pouco a gente começou a ter resultados que começaram a equiparar com produtos internacionais. A gente começou a usar pessoas que são do meio para fazer provas cegas, e os nossos destilados começaram a ficar melhores que os players que a gente consumia por sentir falta de qualidade de bebida no Brasil. Chegando nesse ponto, a gente começou a entender que, daqui a pouco isso pode ser verdade. E o hobby deixou de ser hobby e virou negócio. E aí em 2012, 5 anos depois do início dos primeiros testes, a gente fundou a Calvelage. E esse desafio aí de chegar em 2012, como é que foi a questão de testes, de encontrar os insumos e estruturar? Uma pergunta antes até de voltar a 2012. Sim. O que caracteriza um destilado, diferenciando, para leigo até entender, de um vinho e de uma cerveja, assim? E a própria vodka, o que se diferencia, assim? Sim. O processo inicial todas as bebidas têm que ter é a fermentação. Né? Essas bebidas destiladas, tu tem que ter um fermentado. Que não deixa de ser um vinho ou uma cerveja. Né? O vinho é um fermentado, a cerveja é um fermentado. Dá para fazer um destilado a partir de um vinho ou de uma cerveja? Dá. A gente pode pegar um vinho, fazer uma destilação e ele vai transformar num destilado. Certo. Né? A cerveja é a mesma coisa. Por exemplo, o whisky. O whisky, a matéria-prima é cevada, maltada. Ou seja, cevada maltada, cerveja e whisky são né? São cevadas diferentes, com características diferentes, né? Um exemplo, para a cerveja tem que ter mais proteína, para o whisky tem que ter menos proteína, por problemas depois na fermentação, para não gerar espuma, tal, tem, né? Porque a cerveja quer espuma, o whisky não quer espuma. Né? Mas então, basicamente, desculpa. A pergunta era o que Não, perfeito. Então, a explicação já foi válida. Desculpa, eu viajei. Era a diferença de cerveja, de vinho então, e da vodka, né? Isso agora. Então, todos têm o mesmo início, né? Só que o vinho, por exemplo, você vai fermentar lentamente e tal, que nem a cerveja. E você para o processo. E você serve ele daquela forma. E é uma fermentação normalmente lenta. Os destilados pedem uma fermentação rápida. Né? Por exemplo, nós
não só nós, toda a indústria de destilados, a fermentação normalmente não pode ultrapassar 48 horas. Nossa, é rápido mesmo. É rápido, né? Cerveja leva 20 dias, 30 dias, e nós não, é muito rápido. Por quê? Porque a gente não quer, por exemplo, a dissolução do CO2, que gera espuma. A gente não quer os sabores que são gerados pela fermentação lenta. Então essa fermentação tem que ser rápida, e após a fermentação rápida, esse vinho, essa cerveja, né, a gente chama de fermentado, vai para o destilador já. Então esse processo é muito rápido, e tem que ser rápido, para a gente poder ter as características de sabor, de cheiro que a gente quer. Então essa, né, a diferença mais não é um processo a mais. Né? É um processo a mais. Imaginava totalmente diferente. Imaginava, não sabia da fermentação, não sabia que a vodka tinha fermentação. E sim. Na verdade, uma destilaria é quase como se fosse uma cervejaria, que tem mais a destilaria, mais os destiladores depois. Perfeito. Né? Só que, claro, como eu falei, é diferente. Né? Mas os equilíbrios, né? Isso, mas se tu pensar no cereal, é um processo próximo a produzir cerveja. Né? Vai passar por todos os processos iguais. Vai ter que moer o grão, fazer a abraçagem, né? Transformar o amido em açúcar fermentável, vai ter que filtrar, aí vai entrar com as leveduras, mesma coisa. E aí no final, claro, nós não temos o lúpulo que é introduzido, e a nossa fermentação tem que ser rápida. Né? Claro que as características da matéria-prima acabam sendo diferentes, porque o resultado tem que ser diferente. Mas o processo é muito próximo. Perfeito. Aí, agora entendendo um pouquinho o que diferencia, a gente volta um pouquinho para a história da Calvilage. 2012, depois de 5 anos fazendo testes, experimentando, amadurecendo um projeto, vocês enxergaram que tinha um potencial econômico, que atenderia um investimento, um retorno financeiro, mas também atenderia uma carência do mercado. Como é que vocês enxergaram que em Blumenau poderia ter uma destilaria fazendo uma vodka de qualidade e expandir ela economicamente, mostrar assim, pô, é possível, e é possível também ganhar dinheiro e ter um produto onde os brasileiros possam reconhecer. Nós temos uma vodka de qualidade e, consequentemente, o mundo também reconhecer que o Brasil tem uma vodka de qualidade. Então, isso é uma história bem interessante. Esse ato de coragem. É um ato de loucura quase, né? Então, quando a gente montou, claro que a gente tem que mirar alguém, né? Né? Você se espelha num produto, olha e diz, eu gostaria de chegar ali. A gente, quando fez todo o protótipo, criou toda a estrutura, até em 2012 ser fundada a empresa, e aí começar a montar a indústria, claro que a destilaria, né? Quando a gente começa a mudar essa escala, tudo é um terreno novo. Né? Porque uma coisa é a escala, uma coisa é tu fazer em bancada, pequenininho, controlado, uma coisa é tu aumentar essa escala em algumas vezes, né? Várias vezes. Sim. E aí você tem que redesenhar, porque toda a nossa destilaria nós desenhamos, nós não compramos equipamentos de mercado. A gente não fez, por exemplo, a destilaria não é que nem uma cervejaria, que vai no mercado, tu tem várias empresas, tipo, né, Zegla, sei lá, tem várias outras indústrias, que te vendem um kit completo para tu produzir cerveja. Te dão o curso, te ensinam a fazer, aí vem a agrária e te entrega um kit pronto, né? Não, tu usa essa cevada, te dá toda a curva, né? Todas as curvas de braçagem, curva de fermentação. Vodka não existe. Não tem escola, não tem equipamento, não tem nada. Então todos os equipamentos nós desenhamos e mandamos produzir pra gente. É tudo customizado. Tudo customizado. Então, quando tu entra nessa seara, é um jogo de acreditar no que você está fazendo, né? Se eu acredito, nós vamos fazer. Então, é quase como se juntasse 3 loucos, né? E, né, eu acredito nisso, nós vamos atrás, vai dar certo. Nós montamos ela inteira, enorme, e começamos a testá-la, né? Vamos testar. E aí a gente chegou num produto melhor do que a gente tinha feito em bancada. Porque os controles são melhores, você tem, né? Você aumenta a escala, você ganha controles, você ganha padrões, você consegue comprar lotes maiores, tudo fica mais fácil.
E a gente ficou com um produto de excelente qualidade. Só que não existe milagre, né? Tu não consegue ter um produto de excelente qualidade custando muito barato. Certo. Né? Não tem milagre, é que nem cerveja. Tu tem cervejas baratas e tem cervejas caras. E a qualidade entre as duas é abissal. Né? E não é à toa. Tem que custar mais caro, por quê? Porque se tu tá usando cevada melhor, lúpulo melhor, o processo é melhor, os equipamentos são melhores, é melhor. E aí a gente, quando lançou as vodkas, em 2013, a gente foi pro mercado com elas, e o mercado olhou e disse, não, vocês estão vendendo uma vodka nacional, a vodka nacional não pode custar tão cara. Certo. Né? Então, O mercado olhou pra gente e disse, não, é boa, mas não é uma importada. Né? O problema era ser nacional e importado. E houve uma resistência. Não que não houve venda, mas houve uma resistência. E aí a gente começou a olhar e dizer, mas e agora? O que a gente faz? Né? Porque baixar o preço não era viável o negócio dele, né? Porque existia um custo mais alto para produzir. Tinha uma quebra de paradigma, hein? É, enorme. O que nós vamos fazer? Bom, vamos mandar então para algum concurso, vamos ver se a gente está produzindo realmente o que a gente imagina que está produzindo. E a gente mandou 2 garrafas da Calvelage para o São Francisco World Spirits Competition, lá nos Estados Unidos, em São Francisco. Que é o maior campeonato do mundo de destilados. Certo. É o maior campeonato do mundo, mais reconhecido. Usa uma técnica que eu acho sensacional, que eles chamam de voo duplo cego randônico. Nome difícil, né? Isso, eu ia dizer isso. Daí deve ser uma manobra de skate ou de ginástica olímpica. É o que eles usam em medicina para testar medicamento. Então, como é que funciona? Tu tem as pessoas que preenchem os copos da prova, lá que vai para os juízes. Essa pessoa que preenche marca, né? Cada copo é numerado, todos são iguais. Esses copos são entregues sem a pessoa ver, né? Tem um sistema de tipo biombos. Ela entrega essa bandeja para um segundo grupo. E esse segundo grupo vai entregar para os juízes, para não ter interferência. Então ninguém vê garrafa, ninguém sabe qual é o produto que está sendo servido. E aí a verdade é verdadeira, né? Não tem choro nem vela para ninguém. E quando saiu o resultado, nós tiramos medalha de prata no maior concurso do mundo de vodka, de destilados. E nós empatamos com a Belvedere. Opa, quando isso aconteceu, aí nós, até foi, eu acho que mais importante até, pra gente acreditar no que a gente estava fazendo, sabe, dá mais força ainda, aí te dá força de verdade, porque a gente acreditava, sabia o que tinha na mão. Foi auditado, assim, dá pra dizer, tipo, né? assim, foi auditado, tá aqui, ó, a gente sabe o que tá fazendo, acertamos o ponto. Não sou eu que tô falando que eu tenho qualidade, a qualidade tá provada. E isso foi um início. Quando a gente tirou essa medalha de prata, isso abriu algumas portas, né? Ajudou a gente a ganhar uma certa visibilidade, só que mostrou o caminho do trabalho, né? Mostrou que a gente tinha realmente um produto excelente, qualidade, a gente tinha preços competitivos, a gente tinha todo um arcabouço que podia gerar realmente um bom negócio. E estamos até hoje aí, né? Andando aí. Eu ia dizendo, e nesses 10 anos, hoje, olhando em 10 anos, qual é a diferença que você sente no desenvolvimento de vocês e na percepção do mercado? Tanto o mercado que compra, que, vamos dizer, a pessoa jurídica, né? Sim. Mas como consumidor também de exigir. Até a gente estava conversando e eu falei, quando eu vou em alguns restaurantes que eu sei que tem, quando eles me mostram as opções, eu acabo optando por uma questão, como falasse, é agradável, eu tive ótimas experiências e tá ali. E aí é aquela questão também de identidade, como a gente fala, pô, é nacional com qualidade. E como é que vocês enxergaram essa década de vida aí? Essa década foi uma década de grande evolução. Porque até quando tu falou ali da qualidade, tem uma coisa interessante que foi o nosso primeiro slogan lá atrás, quando a gente começou. E que é verdade até hoje. É feita por quem bebe, para quem bebe. Nós bebemos os nossos destilados. São as bebidas que a gente gosta. A gente produziu elas e desenvolveu elas para o nosso sabor, para o nosso gosto, para a nossa necessidade de qualidade e de sabor agradável.
E a gente entendeu isso, que o mercado também entendeu essa mesma percepção, né? Então hoje a gente tem vários, como é que eu vou dizer assim, várias pessoas que gostam muito dos nossos produtos. Né? A gente tem muitos parceiros bartenders, muitas pessoas do ramo que gostam. Porque além de a gente conseguir gerar um produto de excelente qualidade, a gente conseguiu manter, vamos dizer assim, tudo que é possível de matéria-prima nacional, a gente usa nacional. Por exemplo, a gente não tem nenhum grão importado. Nenhum cereal que a gente usa na produção das nossas bebidas é importado. Claro, no gin, por exemplo, a gente é obrigado a usar zimbro, né? Porque o zimbro faz parte da bebida. E o zimbro não tem no Brasil, então a gente importa. Na oak, que é uma vodka com carvalho, a gente é obrigado a importar o carvalho, porque no Brasil não tem carvalho. Certo. Né? Tirando isso, o resto tudo é nacional. Então inclusive equipamentos, tá? A gente tenta usar, todos os equipamentos, como eu falei antes, foram produzidos aqui. Então, essa daqui especificamente, ela é 100% nacional. Nacional. Tudo que está dentro da garrafinha é nacional. Então dá para dizer que a vodka, a primeira que vocês produziram e seguem produzindo até hoje, ela realmente é de qualidade, referência mundial, com produto 100% nacional e que, claro, vocês aí nisso buscam tudo de qualidade para os insumos. Isso mesmo. Aqui tem uma isso era mais forte naquela época. Hoje em dia a gente já sente que isso cada vez está menor. Mas existia uma história de que, produto bom é produto importado. Né? Porque, eu escuto muito, né? Porque é feito com trigo de inverno de um país do norte da Europa. Porque usa um trigo da França, porque usa uma cevada de não sei onde. É a história do sal rosa do Himalaia. Pronto. Pessoal, os melhores cereais do mundo são do Brasil. Nós somos a prova, né? Lá em 2012. O que vocês usaram? Usaram, estão importando, estão trazendo não sei o quê. Porque a levedura é não sei da onde, uma cepa lá da Europa, não sei o quê. Como é que é? Eu acho engraçado, né? O lúpulo de Zellertal. Então, nada contra, eu acho, né? Pelo amor, né? Mas, pessoal, não. O Brasil aqui, nós temos os melhores cereais do mundo. E falasse uma questão legal, e realmente, agora a gente analisando que tem 10 anos de calvelagem, como em alguns circuitos a gente vai conversando com algumas pessoas e acaba falando de vodka e acaba lembrando da marca. Então vai mostrando como ela ganhou autoridade, ganhou um posicionamento de referência dela ser o balizador para poder a outras marcas serem comparadas a ela e não ela ser comparada a outras marcas. É muito legal essa história. E aí falasse do gin. Sim. Começou com a vodka. E como é que vocês expandiram para o gin e depois também para outras variações de vodka? E aí tá explicando assim, o que seria uma diferença clássica, fácil assim, da vodka para o gin? Tá. Ambos são destilados, né? Sim, ambos são destilados. O Ministério da Agricultura trata como bebidas retificadas, né? Porque elas são várias vezes destiladas, né? Certo. Então ela não é só que nem cachaça. Cachaça é uma bebida destilada não retificada, porque ela é destilada uma vez só. Certo. Né? As nossas são todas retificadas, então tem várias destilações. Nós temos, aqui na verdade é a Calvelage Vibe, né, que está aqui, né? Nós temos a Calvelage, que foi a primeira, depois a gente lançou a Calvelage Vibe, que é uma vodka com características sensoriais diferentes, produção diferente, cereais diferentes. Depois nós lançamos o gin e depois nós lançamos a oak, que é outra vodka. A diferença da vodka e do gin é que a vodka ela tende a ser neutra, né? Ela tende a ser mais neutra. Certo. Então ela é um processo, que nem eu falei antes, né? Mesmo aquele processo de fermentação, destilação, várias vezes. Tu tem um processo de filtragem e depois tu envasa. No gin, o início lá todo, fermentação, primeira destilação, tudo é igual. Certo. Né? Inclusive a base do nosso gin é a Calvelage Vibe. É a mesma base alcoólica, vamos dizer assim, né? Os mesmos cereais, é a mesma base. Chega um ponto que daí há uma linha separada que vai para a produção de gin.
O gin, ele tem a introdução das ervas, né? Dos botânicos. Que no nosso caso, no nosso gin, a gente usa 8 botânicos. Né? Onde o principal é o zimbro. Uhum. O principal é o zimbro. Que por norma tem que ser assim, tá? Ela tem que ter características específicas que tu tem que seguir. Certo. Certo? Aí o que é feito? Esses botânicos são introduzidos num novo destilador, que é um destilador diferente dos destiladores da vodka, Uhum. onde você vai extrair todo o sabor dessas ervas aromáticas. Então, entra num destilador, ele começa a ferver e essas ervas, elas são introduzidas, e aí com a fervura todos os sabores são levados juntos, né? A evaporação leva junto. Depois ele é condensado, igual a qualquer destilado, e pronto. A única coisa que é introduzida após a destilação é a água para corrigir teor alcoólico. Certo. Os nossos gins não são filtrados, não precisa. Eles são unfiltered. Então, dali, né, como eu falei, destilou, usou água para acertar o teor alcoólico e garrafa. E, Marcos, agora uma pergunta. Temos a vodka Calvelage, Sim. aí tem a Vibe e a Oak. O que diferencia esses 3 tipos? 3 tipos de vodka. Isso. Isso. A vodka Calvelage foi a primeira, lá atrás. Então, é um processo que foi criado naquela época e ela é uma super premium, tá? Ela concorre de igual com qualquer essas das mais caras importadas. Uhum. Isso tá claro até nos concursos, né? A gente tirou já ouro em vários concursos, ganhando de todo mundo, desses grandes players todos. A Vibe é uma vodka, e a Calvelage ela tem uma certa alma. A Calvelage tem sabores que são naturais, gerados na fermentação e na destilação. Então você vai sentir, ela agrega sabor. Exemplo, se tu fizer uma caipirinha, ela vai agregar sabores à caipirinha. Uhum. Se tu fizer com a nossa Vibe, a Vibe ela é mais neutra. Né? Os processos de produção geram uma vodka mais neutra para justamente não interferir em sabores. Ela é muito usada, por exemplo, a nossa Vibe, na coquetelaria. Certo. Né? Por quê? Porque ela não interfere. Né? O cara consegue usar ela é leve, ela não vai ter aquele punch alcoólico, né? Ela não puxa, porque ela é bem trabalhada. Só que todo o processo é diferente. Né? Toda a linha é uma linha completamente separada. Os destiladores são diferentes, os métodos de filtragem são diferentes, os cereais são diferentes, tudo é diferente. Mas por uma questão de que a gente queria atingir um mercado diferente. Né? Ela é uma premium, Uhum. né? Ela briga também só com as importadas, e eu acho que essa é mais ou menos a diferença que eu posso te explicar, tá? Sim, sim. A Oak, ela tem a base alcoólica, que nem o gin, da Vibe. Certo. Certo? Só que a gente criou um processo dentro da Calvelage de concentração de sabores de madeira. Então a gente compra, né, carvalho americano. Uhum. A gente extrai desse carvalho os sabores, né? Então a gente tira todos os sabores do carvalho que a gente está acostumado, por exemplo, num whisky ou num bourbon, né? A gente extrai esses sabores e introduz na vodka. Uhum. Aí tu vai dizer, tá, mas então é como se fosse um whisky. Não, tem nada a ver com whisky. Porque o whisky é uma bebida mais pesada. Né? Tu tem aquele gosto da madeira pesado, né? Persistente. A Oak não. A Oak é uma bebida extremamente leve e curta. Né? Esse sabor de madeira não dura muito tempo na tua boca. Uhum. Por características de produção. É um produto inovador, nós não temos concorrente no mercado, e ele é bem interessante, tá? O pessoal que começa a provar apaixona fácil. Apaixona fácil. Pergunta de leigo. Entre a vodka e o whisky... daqui a pouco a gente... Vamos dizer, consumo vodka. Sim. Acabo. E no whisky eu não me adaptei, achei pesado. Isso aí. Ela se encaixa daqui a pouco nesse intermediário pra, assim, eu queria Encaixa. algo... Isso. Por exemplo, quer ver? Fazer uma caipirinha de limão com uva. Né? Em vez de usar só limão, botar uva e usar a Oak.
tu vai ter um fundo da madeirinha lá, tu vai ter aquele caramelozinho, aquele sabor, mas ele é mais delicado. Perfeito. Né? O pessoal gosta às vezes de tomar Cuba. Uhum. Né? O Maurício, por exemplo, que é meu sócio, ele é do Cuba. Uhum. Quando a gente formulou a Oak, ele tomou o Cuba e disse, porra, acabamos com o Cuba, acho que a gente criou um problema agora. Porque ficou diferente e ficou uma delícia também. Certo. Né? Porque criou, não é aquele... O pessoal gosta muito daquele Jack Coke, né? Que o pessoal fala. Ele ficou mais leve. Mas ficou com aquelas características da madeira, do carvalho ali no meio. É um produto muito, muito, muito interessante. Tanto que a gente ganhou 3 anos seguidos agora prata em São Francisco. Com ela na categoria vodkas flavorizadas nos Estados Unidos, usando carvalho americano. Certo. Caraca. E só abrindo um parênteses, o gin também foi premiado, né? Sim, o gin nós tiramos agora no último São Francisco medalha de ouro, na categoria London Dry Gin. Porque o gin tem várias categorias de gin, né? O gin não é só gin. Né? Que nem vodka, só tem vodka, né? Vodka é vodka. Certo. Né? Tu tem a vodka neutra e a vodka flavorizada ou saborizada. O gin, tu tem vários tipos de gin. Tu tem o gin, o London Dry Gin, que é o gin mais tradicional, que segue lá a lei inglesa e tal, né? Que é um gin que não pode ter açúcar, não pode ter nenhum tipo de essência. Ele é um gin puro. Ele é um gin puro. Né? Tu só pode ter a base alcoólica e os botânicos. E deu. Tu tem, por exemplo, o gin, o Old Tom Gin. Né? O Old Tom Gin, até esses dias uma marca aí lançou um Old Tom Gin, fez bastante propaganda. O Old Tom Gin, ele pode ter até 15 gramas de açúcar por litro. Né? Entre 6 e 15. Então ele é um gin doce. E ele pode ter essências. Ele não precisa ser natural, ele pode ser um gin inteiro, com uma base alcoólica, uma base essencial, né? De tipo assim, essência de zimbro, essência de várias coisas e açúcar. Tem o dry gin, né? Que às vezes tu olha, tem dry gin. Isso. O dry gin pode ter até 6 gramas de açúcar. E pode ter também essência. Né? A gente optou pelo mais tradicional, pelo mais natural, pelo que não tem nenhum tipo de essência, que não tem açúcar e tal. Ou seja, vocês têm uma mania de optar pelo mais difícil na busca da qualidade. O pessoal não gosta de coisa fácil, não calpelar. Não, eu gosto de um desafio. Gosta, o pessoal gosta. Inclusive a gente já está com mais dois produtos destilados novos aí já no forno. Não posso falar ainda, mas já está aí no mercado. E agora eu vou perguntar, como vocês são especialistas em referência, eu vou perguntar algumas curiosidades sobre consumo. Claro. Normalmente quando a gente fala de cerveja, vinho ou uísque, tem aquelas coisas assim, não pode misturar. Não... Primeira pergunta, como é que se consome vodka? Misturado. A gente não tem clima nem preparação para tomar puro. Tá? Tu perguntou assim, Marcos, tu toma puro? Eu disse, tomo puro. Tomo. Até por uma questão de a gente ter parâmetro. Né? Pra gente... Porque ali no puro como é que eu vou dizer assim? É o ápice do negócio, né? É o mais agressivo que tem. Certo. Né? Porque é um álcool a 40, por exemplo, ou o gin é 43... Então é um teor alcoólico extremamente alto. O gin é mais alcoólico assim do que a vodka? Mais alcoólico. Eu não tinha essa percepção não. É que, na verdade, o gin e as vodkas, tu tem um espectro de teor que tu pode trabalhar. Né? A vodka é de 36 a 54. O gin é um pouco menor ali. Mas o que normalmente a gente busca o melhor equilíbrio. Por exemplo, o nosso gin, a gente foi testando ele desde 39 até 50. Certo. De teor alcoólico. Mas a gente chegou no melhor equilíbrio a 43. Perfeito. Não, perfeito. E aí, então, vamos dizer assim, a imagem do consumo da vodka, né? Quando a gente vê, a gente tá falando da questão do puro. Desculpa. Não, faz parte. É conversa aí aqui na Jovem Pan. Quando a gente vê agora na Rússia, às vezes o pessoal lá brindando com pura. Sim. Isso é por uma questão da característica também da região, fria, e aí então tem o prazer, mas também gera o prazer porque esquenta. Isso. Nós aqui, no Brasil, nas Américas, né,
o consumo é misturado. Tipo assim, 99, alguma coisa é misturado. Aí o pessoal, às vezes, eu escuto umas bobagens que às vezes me dá um pouquinho de tristeza, né? Eu vou fazer uma caipirinha. Então põe qualquer coisa que vai misturar mesmo. Certo. Isso me dá uma tristeza, porque a pessoa está tomando aquilo de qualquer forma, entendeu? Uhum. Se tu vai tomar uma porcaria pura ou vai tomar uma porcaria misturada, é a mesma coisa. Sim. Né? Uhum. Concorda comigo? Então, a bebida que tu vai usar na sua mistura tem que ser de boa qualidade, não precisa ser a nossa. Né? Mas opte por uma bebida de boa qualidade. Você vai estar tomando aquela bebida. Não importa a qualidade dela. Uhum. Né? Então o mercado nosso, ele é de consumo de mistura, né? É a caipirinha, é o Cuba, é o coquetel, né? Uhum. Um bom coquetel feito por um bom bartender faz uma diferença enorme no sabor, né? Você tem um prazer muito grande tomando um bom coquetel, um bom drink. Isso aí. Né? E a gente cada vez tem bartenders melhores. Nossa, Blumenau hoje tem vários bartenders de nível internacional. E coincidentemente, a evolução aconteceu nesses 10 anos de vocês também aí. Porque realmente, como eu falei, quem já acompanhou outro vídeo, até quando a gente falou sobre cerveja, eu não sou um consumidor de cerveja, eu sempre fui um consumidor de destilado e gostei sempre de vodka, assim, dentro das bebidas alcoólicas. E realmente, há um tempo atrás, não tinha tanta gente que entendia de coquetel, de mixologia, e hoje quase todos os restaurantes e bares hoje tem, inclusive aqui em Blumenau, acho que agora nos últimos 6 meses abriu um bar especializado em coquetel. Sim, exatamente. São todos de excelente qualidade, tá? Os caras estão a um nível altíssimo, tá? E uma pergunta, Marcos. Aí, claro, falasse da mistura, ficou claro. Entre a vodka, deixar ela gelando ou botar gelo, existe alguma diferença ou não? Tanto faz, segue o... Tu diz isso na mistura? Na mistura. O Marcos, tem sempre no freezer. Certo. Né? Eu tenho no freezer. Por uma questão de eu também tomar pura. Eu gosto de tomar pura. Mas é uma questão minha pessoal, até por causa do trabalho que a gente tem. A gente toma puro. Mas na preparação do drink não vai fazer diferença. Certo. Né? Eu acho que até é muito mais fácil de você lidar com ela a temperatura ambiente. Né? Por uma questão da garrafa, tu imagina um bartender ter que ficar segurando uma garrafa congelada o tempo todo, não vai fazer bem para ele. Né? Então, trabalha-se com o ambiente, e como tu vai botar gelo depois, tal, ok, não tem problema. Não tem problema. E uma outra pergunta, seguindo essa parte do conhecimento. Comprei uma vodka. Sim. Existe prazo de consumo depois de aberta? Como cuidar do armazenamento dela, onde deixar? Que às vezes a gente associa ao álcool, né? A questão e posso deixar de qualquer jeito aqui que ela vai ter uma eternidade. E isso existe, não existe? O que faz essas mudanças assim? As bebidas destiladas a priori não têm vencimento. Né? Elas não estragam. Né? Porque acima de... Tem um teor, agora não vou saber dizer exato, tá? Mas por exemplo, as nossas, que são 40... elas não têm validade, elas não estragam. Claro que, por exemplo, não dá para deixar a garrafa aberta, porque é álcool. O álcool vai evaporar e você vai perder teor alcoólico. Né? Existe uma recomendação internacional assim, do pessoal diz que não deve deixar no sol também. Imagina assim, não é deixar uma vez no sol, mas, por exemplo, está numa prateleira que bate sol todo dia. Tu vai ter uma perda da qualidade? Não. Mas tu vai acabar aquecendo, esfriando, tu vai manter, ela pode vazar porque vai ter uma variação de pressão. Sim. Então, o ideal só é não deixar no sol, né? E de resto não deixar aberto. Perfeito. Né? Mas se não, a priori não estraga. Então é uma bebida prática. Para a pessoa que aprecia. É só ter os detalhes de cuidar. E a pessoa que realmente aprecia, ela sabe como fazer mais. Sim, ela é prática na questão que não exige muitos cuidados e rituais. Até porque a pessoa que gosta acaba não guardando tanto tempo assim uma garrafa, né? É verdade, boa. Verdade. Jamais. E uma outra... Agora entrando assim... Vocês quando viram esse mercado nacional, buscando uma qualidade, dizer o Brasil merece uma vodka premium... o que hoje vocês acham que é o pecado que as outras nacionais cometem? Ou não é um pecado, é uma visão que elas têm de mercado de consumo. Eu acho que é uma questão de visão. Né? Eu acho que não tem certo e errado.
e sim o público que você quer alcançar, né? Você, a priori, toda a vodka que está no mercado, ela atende à norma, né? Existe uma norma no Ministério da Agricultura que define parâmetros químicos para cada tipo de produto que você vai consumir. Então, independente qual seja, uma vodka, um whisky, sei lá, uma cerveja, um vinho, tanto faz. Ela tem parâmetros que têm que ser seguidos, né? Tem análises químicas que são feitas, e dentro dessa análise química, todas essas bebidas nacionais passam. Elas estão dentro da norma. E eles focam, cada um foca um mercado diferente, né? Nós focamos o mercado prêmio ultra prêmio. Tem empresas que têm vodkas que focam o mercado intermediário ou o mercado standard, né? Né, que a gente classifica, que é uma classificação que não é uma classificação oficial, mas é uma classificação no mercado, que define, por exemplo, vodka em 4 categorias. As ultra premium, as premium, né, as standard e as custo, né? Se tu olhar no supermercado, tu vai ver claramente cada uma delas. A segmentação é muito clara. É? É, muito clara. Tu vai lá na gôndola do supermercado, tu tem uma vodka de 10 pila, né? Tu tem uma vodka de 20 e 30 pila, tu tem uma vodka na faixa de 50 a 70 e tu tem as de 130. Tá ali definido, o mercado é esse. E cada um foca um mercado. Só que não tem, como eu falei antes, não tem milagre, entendeu? Então, elas atendem a norma, mas cada uma tem custos de produção, custo de garrafa, custo de rótulo, custo de marketing, né? Tudo está envolvido ali, né? É uma experiência, né? Opa, é a experiência. Então, cada um define o mercado que quer atuar. Não estão errados, né? Como eu disse, eles atendem a norma. Claro que, por exemplo, a norma brasileira permite que tenha metanol numa vodka. Até 20 miligramas por 100 ml. Certo. Pode ter carbamato, tem alguns produtos, né, químicos que são permitidos. E que o custo para você tirar esses produtos da bebida são altos, né? Cada produto desse, cada coisa que você trabalha, que você melhora, o teu custo aumenta. Então não é à toa que uma vodka melhor custa mais caro. Todas atendem a norma? Todas atendem a norma. Mas tem umas que têm muito menos coisas do que outras. Perfeito. Marcos, uma pergunta agora bem interessante, assim. Quem está nos ouvindo aqui na Rádio Jovem Pan, no Vale do Itajaí, sabe que a gente está conversando falando de Blumenau. E quem nos acompanha aqui na internet, também fica bem claro que a gente está falando aqui na nossa sede em Blumenau, Santa Catarina. E aí, inclusive, eu fui ano passado, final do ano passado, 2021 para 2022, na loja de fábrica de vocês, ali na Rua Indaial. E ela é uma loja extremamente bonita, aí eu usei até a palavra agora há pouco de experiência. Sim. Como é que as pessoas podem buscar mais informações sobre a Calvelage e também essa experiência na loja de vocês ali, que realmente a fachada é incrível e entrando é outra experiência, assim, eu acho que vocês têm uma proposta muito interessante. Obrigado. A gente está agora reformulando todo o nosso site, né? Toda a parte nossa de digital está sendo alterada agora. A gente está fazendo toda uma reformulação, mas está disponível, né? Qualquer pessoa pode entrar lá. Se tiver qualquer dúvida, quiser informações, é só entrar no nosso saque, ligar para a gente e tal. Ou pode ir lá na nossa loja, lá na Rua Indaial. Como tu falou ali, a gente criou um cantinho da Calvelage, né? Uma área para mostrar, passar um pouquinho do que é a Calvelage, do que a gente imagina como marca, do que a gente imagina para a gente, do que a gente quer passar para as pessoas. Então aquele espaço foi criado para os nossos consumidores, para os nossos amigos, né? Para as pessoas que fazem parte da família Calvelage. E realmente é uma loja impressionante, e se a pessoa ela acaba não consumindo a vodka, o gin, mas ela saiba alguém que tem esse apreço, e todo mundo acaba, de uma certa maneira, consumindo, que é como o Marcos desmistificou a conversa aqui. Ela serve para vários coquetéis, várias experiências. Então também eu fui com o Wallace, que é aqui da rádio, e ele teve uma experiência, e ele acabou comprando como presente, porque a própria
embalagem, a garrafa em si, ela acaba sendo... a experiência que vocês provocam é muito interessante. Eu queria deixar isso registrado também. E parabenizar pelos 10 anos e pela bonita história que vocês têm aí de sucesso e de criar referência. Por isso que aqui a ideia também de convidar aqui no Conecta Pan é mostrar esses exemplos que um desafio pode tornar a nossa cidade, o empreendedor, em referência para que inspire outras pessoas. Tu vê, hoje a gente já alcançou, passou das 20 medalhas internacionais nos melhores campeonatos do mundo. Né? Por exemplo, um exemplo é Hong Kong, né, que é o maior campeonato de destilados de bebidas da Ásia inteira. Ali nós tiramos medalha de ouro com a Vibe, agora faz 1 ano ou 2 anos atrás, como a melhor vodka do mundo, considerado pelo campeonato. Tu vê como é legal, né? E às vezes a gente é mais reconhecido fora do que aqui dentro. Né? E outra coisa legal que a gente falou muito do consumo da bebida, tem uma coisa que está aumentando muito e que a gente está tendo uma aceitação muito grande, que é na culinária. Né? A culinária está usando muito nossos produtos. Um exemplo, por exemplo, é a parte de flambagem, né? Nós tivemos uma experiência com o pessoal de linguiça, das linguiças do Blumenau, né? Sim. De flambar linguiça com vodka. Pô, fica sensacional. Nós fizemos um evento uma vez em parceria com o pessoal da Olho lá. Pô, ficou muito, muito, muito bom o produto. Temperar, por exemplo, nós lá em casa, a gente tempera a costela com vodka. A gente faz uma marinada de vodka e deixa descansar à noite, e no outro dia faz a costela. Fica sensacional. Olha só, não tinha essa percepção, não. Flambar camarões com vodka. E usar, por exemplo, o pessoal usa muito aqueles whisky, bourbon para flambar. A nossa oak é tão bom, se não melhor, para flambar do que esses whiskies importados. Perfeito, fica aí a sugestão, a dica e de buscar essa experiência. Isso, em bolos também, né? O pessoal usa em doce e tal. Também, de vez em quando a gente recebe relatos de pessoas que usavam rum, cachaça, que acabaram usando a nossa vodka e o resultado foi excepcionalmente bom. Agora essa semana eu fiz um risoto, aí acabei usando um vinho. Agora eu vou experimentar. Vale a pena dar uma experimentada. O resultado é bem, bem interessante. É diferente, mas é muito legal, é bem interessante. Isso, é a experiência que daqui a pouco proporciona algo. Opa, gostei. Como a história da vodka vocês falaram. Gostei da vodka, vou botar alguém para experimentar. Gostou. É isso vou aí. Expandir esse conhecimento. Isso foi legal, que não foi nós que criamos, isso foi um feedback que veio das pessoas pra gente. Eu não tinha ali na hora, tal, usei de vocês, ficou excelente e tal, e a gente achou bem legal essa... Tu vê, um novo caminho que a gente nem imaginava. Que vem vem de fora para dentro, isso que é legal. Muito legal mesmo. Marcos, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo mais sucesso, que a gente aqui de Blumenau possa visitar outras cidades e falar com orgulho das nossas marcas, entre elas a Calvelagem. E também digo e deixo registrado a todos que eu estou curioso para saber quais são os novos 2 destilados que a Calvelagem está preparando. Então fica o desafio agora do nosso departamento de investigação, né, João? A hora que tivermos elas prontas, eu aviso vocês, pode deixar. Então tá marcado e registrado. Convido você que está nos acompanhando no youtube.com/jovempanblumenau a se inscrever no nosso YouTube já, porque este e outros conteúdos sempre vão estar disponíveis para vocês, como também curtir e comentar aí no nosso YouTube. E você que está nos acompanhando pelo 88,7 FM, continue na nossa programação, porque estas e outras informações com o melhor do entretenimento, com a melhor rádio de Blumenau e do Vale do Itajaí, você tem aqui com a Jovem Pan Blumenau.